Gestoras de recursos e seguradoras estão se mexendo para oferecer produtos mais diversificados e competitivos na previdência privada aberta. Isso se deve à perspectiva de reforma da Previdência e um cenário de juros mais baixos e aumento da competição. Um exemplo dessa mudança foi o movimento de redução nas taxas cobradas. O Valor Econômico apresenta nessa edição da Valor Invest o Guia de Previdência Valor FGV 2018, elaborado pelo Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. O guia premiou as melhores gestoras de recursos da Previdência Aberta, partindo da análise de 570 fundos de investimentos atrelados aos planos PGBL e VGBL. E quais as perspectivas dos gestores para o próximo ano? Os premiados respondem. A perspectiva é bastante positiva, os mercados já incorporaram essa melhora do ponto de vista de percepção de reformas. A questão agora é saber se as reformas vão ser efetivamente aprovadas pelo Congresso. O governo, do ponto de vista de uma nova equipe econômica, tem sido assim espetacular em termos de capacidade técnica dos nomes. Agora a questão é saber o ritmo de implementação, se ele vai ser tão positivo assim. A indústria de previdência é uma indústria de longo prazo, taxa de juros mais baixas vai fazer com que o país cresça mais e as pessoas vão ter que se preocupar em poupar mais para ter rendimentos maiores do que elas têm hoje, porque o nível médio da taxa de juros no Brasil nos últimos anos foi muito alto em relação a outros países. Se o país conseguir conviver com taxas de juros reais mais baixas, as pessoas vão ter que se preocupar muito mais com a Previdência, então o setor deve se beneficiar desse crescimento. A gente está com boas perspectivas em termos de crescimento do PIB, isso daí vai ser muito bom para o nosso segmento de Previdência como um todo. Para nós, a gente tem que desenvolver novos produtos, né? Temos uma parte pequena ainda do PIB que tem investimentos em previdência, é insignificante quando a gente compara com economias modernas, por exemplo, principalmente pela parte da Europa. Eu acho que tem muito crescimento, eu acho que para nós vai ser muito bom. E se a gente tiver uma agenda econômica boa no primeiro semestre, com a passagem principalmente aí da Previdência, né, que está todo mundo esperando, eu acho que o nosso segmento vai colher muitos frutos muito bons como um todo. A expectativa é bem positiva, acho que todas as condições estão postas aí para um bom crescimento, para uma boa governabilidade. Basta a gente ver um pouco da execução, que esse governo já mostrou alguns sinais positivos que vai ser na direção correta, então a gente tem uma expectativa bem construtiva. Acho que esse debate é extremamente importante, né? A gente viu isso na eleição, todos os candidatos falando de alguma reforma da Previdência, e aí, com a reforma estando na agenda, a pauta sendo positiva, basta a indústria oferecer produtos, né? Então acho que a indústria agora tem que se mexer um pouco na direção de mais produtos para atender essa demanda que é, você olhando com os países lá fora, o Brasil ainda está engateando, começando os passos de previdência olhando para frente. Então, a gente tem um belo caminho para percorrer ainda. A expectativa é bem positiva. A gente tem, do ponto de vista macro, você tem uma projeção para o PIB brasileiro para o ano que vem, quase que o dobro desse ano. A renda real crescendo e o crescimento de renda real significa estímulo à previdência complementar. Então, além de toda a questão política, da aprovação da reforma da Previdência, que é um cenário que o mercado espera, você ainda tem esse componente macro que vai estimular ainda mais a indústria de previdência. A reforma da Previdência é o cenário base de todo mundo, é o nosso também, então a gente considera alguma aprovação, ainda que seja desidratada, um primeiro passo para 2019. E você tem um componente da indústria, propriamente dito, que é essa transformação via arquitetura aberta, todo mundo oferecendo produtos de gestores independentes, as plataformas digitais ajudando ao mercado ainda muito concentrado a reduzir essa concentração e o cliente final só ganhando com isso. Então acho que é um cenário bem positivo.